Oi pessoal, sou Lúcia Veiga Neto, astróloga transpessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal para mais uma meditação semanal das fases lunares. Antes de começarmos nossa meditação, peço para quem está entrando aqui pela primeira vez que antes de começar a meditar, que leia a introdução que se encontra aqui embaixo na descrição do vídeo, para que entenda a diferença entre a astrologia humanística, que é a astrologia da personalidade, e a astrologia transpessoal. E o objetivo das nossas meditações semanais, em relação às fases lunares, em relação também aos aspectos astrológicos da semana, mas principalmente em relação ao propósito divino que é refletido no céu, que é estarmos acima da dualidade da terceira dimensão, quando nos conectamos com o nosso ser divino que somos, e assim desenvolvemos uma consciência de quinta dimensão, que está além da dualidade. Essa meditação deverá ser feita a partir do dia 1º de agosto, às 9h41 da manhã, horário de Brasília, até o início da lua cheia, em Aquário, no dia 9 de agosto, às 9h54, horário de Brasília. Peço que cheque o fuso horário da localidade onde você estiver para corrigir o horário da meditação. Mesmo com a Lua se deslocando a cada 2 dias e meio, transitando por vários signos, até chegar à Lua cheia da próxima semana, e os planetas transitando e formando outros aspectos, nós faremos a nossa meditação com o mapa que abre a Lua crescente em Escorpião desta semana. Se você for novo ou nova por aqui e se identificar com essa meditação, peço que compartilhe, para que mais pessoas possam se conscientizar e trabalhar as suas emoções, e para que elas não interfiram no propósito, do desígnio do seu verdadeiro, da essência divina. Não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal e acionar o sininho, para receber a notificação de novos vídeos da Lua. Deixe também um comentário aqui embaixo de como foi a sua meditação. Através da sua intuição, e se você conhece seu mapa, você poderá identificar e direcionar mais especificamente, através dessa meditação, as casas astrológicas ou as situações de vidas específicas que estão sendo impactadas pelos deslocamentos da Lua, do Sol e dos outros planetas. Mas o mais importante dessa meditação é a intuição que temos, por estarmos conectados nesse momento com o nosso mestre interior, que é o nosso eu divino. Quando você necessitar ouvir a sua intuição e obter mais respostas, eu sugiro que estenda a pausa que é dada no áudio para aprofundar a sua meditação e absorver melhor o que você está ouvindo e fazer anotações se desejar. Se caso você não conseguir obter todas as respostas intuitivas durante a meditação, mas todos nós temos essas respostas dentro de nós mesmos, quando nos conectamos com o nosso eu divino, com a nossa alma. Mas mesmo assim, se você quiser confirmar qual é a área da vida em que você tem a possibilidade de poder reconhecer e equilibrar as suas emoções e assim cumprir a sua missão designada pelo seu eu divino, você pode pedir um atendimento individual, entrando em contato comigo através do meu e-mail, que está aqui embaixo nos comentários ou no banner desta meditação no YouTube. Quem quiser se aprofundar mais na energia dos signos e dos planetas, temos um curso introdutório de astrologia, com desconto especial para os que estão nessa meditação. O link também vai estar aqui embaixo nos comentários. E temos também na área de membro outras meditações, que são a meditação para a purificação do karma, a meditação do perdão para a ascensão, a meditação da luz crística e também as meditações para a autodescoberta do ser verdadeiro e da sua jornada evolutiva. Agora vamos dar início à nossa meditação. Encontre um lugar tranquilo, onde não será incomodado, onde não será incomodada, e siga-me mentalmente. Nesse momento, procuro uma posição
onde eu me sinta confortável, para não me deixar distrair por qualquer tensão corporal. Descanso as minhas mãos sobre as pernas, junto os meus pés e as minhas mãos em posição de Shimudra, que são os dedos indicadores tocando as pontas dos dedos polegares e as palmas das mãos voltadas para cima. Fecho os meus olhos e presto atenção na minha respiração. Respiro lento e suavemente pelo nariz, prestando atenção sempre na inspiração pelo nariz e expiro suavemente pela boca. Inspiro lento e suavemente pelo nariz, retenho o ar alguns segundos em meus pulmões e expiro suavemente pela boca. Mais uma vez. Inspiro lento e suavemente pelo nariz e expiro suavemente pela boca. Mantendo meus olhos fechados, começo a me desligar da realidade exterior e a mergulhar profundamente dentro de mim mesmo, dentro de mim mesma. E assim eu posso absorver as sensações e as emoções quando me conecto com o meu verdadeiro, com a minha essência. Essas informações me serão passadas pelas energias cósmicas desta semana. Não só de uma forma racional, lógica, mas de uma maneira elevada, sensitiva e intuitiva. Nesse momento, ao iniciar a minha meditação, com os olhos sempre fechados e plenamente conectado com o meu superior, a divindade que reside em mim, a minha centelha divina, eu me sintonizo agora com todas as energias cósmicas desta semana. Continuo a prestar atenção ao meu ato de respirar, inspirando lento e suavemente pelo nariz e expirando devagar pela boca. Aproveito para apreciar e agradecer este momento pela oportunidade de estar absorvendo o prana, a energia da vida em mim. A cada respiração, eu me sinto cada vez mais relaxado, cada vez mais relaxada, e expandindo a minha consciência para entrar em sintonia positiva com esta lua crescente em Escorpião, para me trabalhar de uma forma positiva com esta crescente luminosidade da lua, que me dá clareza de como entender e curar as minhas emoções, e com o Sol em Leão, que me influencia a trabalhar as características únicas, singulares deste signo solar, e principalmente do signo solar em que eu nasci, para poder expressar as habilidades inatas que eu tenho e assim cumprir a missão pela qual fui designada. Mantendo meus olhos fechados, prestando atenção sempre na minha respiração, eu procuro entender as influências cósmicas dessa semana, pois pode ser uma semana tremendamente desafiadora, pois tem aspectos bastante desafiadores envolvendo o planeta Plutão, que exigem a morte e um renascimento de um novo ser. E ao fazer aspectos tensos com o Sol, com a Lua e também com Mercúrio, que são planetas que moldam a minha personalidade, o meu ego, e se eu não tiver conhecimento da dualidade que eles portam, ou resistir às mudanças que estão me sendo impostas, eu posso atrair situações bastante difíceis. Nesse momento, de olhos fechados e me concentrando na minha respiração, começo a me trabalhar para entrar em sintonia positiva com todas as energias cósmicas dessa semana, por mais desafiadoras que elas sejam.
A Lua, o Sol e Mercúrio fazem um aspecto bastante tenso com Plutão esta semana, que é uma quadratura em T, que pode dificultar o brilho do meu verdadeiro. Mas eu vou meditar para me sintonizar com os aspectos positivos que eles fazem com outros planetas, e assim vou contornar o lado sombrio desta quadratura em T. O primeiro aspecto tenso e que forma essa lua crescente é a quadratura que ela em Escorpião faz com o Sol em Leão, que me desafia a mergulhar no meu subconsciente para entender as minhas reações e necessidades emocionais e num nível muito profundo. Esta fase é uma excelente ferramenta para eu explorar os ciclos e a energia da Lua, entendendo o propósito de cada um deles, sem julgamento, apenas fazendo os ajustes necessários para eu permanecer focada na minha intenção de brilhar, através da minha criatividade e a minha expressão individual, mas inspirar os outros a também brilharem. Esta é a segunda fase da lunação de Leão, um signo de fogo, de energia espiritual. E com a lua crescente em Escorpião, que é um signo de água, de energia emocional, forma um ângulo de 90 graus, que é uma quadratura, que gera uma pressão, um atrito entre a necessidade de aprofundamento, de trazer à tona todas as sombras, para eu poder curá-las, do controle, da inflexibilidade da lua em Escorpião. Em relação às descobertas, eu posso fazer com essas emoções intensas e radicais, minhas ou de outras pessoas, mas em busca de transmutação e de cura, para que o propósito do Sol e Leão possa expressar a minha essência e eu projetar a minha luz, a minha criatividade e cumprir os desígnios da minha alma. Na semana passada, eu semeei as metas e intenções, não só em relação às minhas necessidades e reações emocionais, mas também em relação a como expressar melhor a minha individualidade, a minha essência. E nessa semana, com a lua crescendo em sua luminosidade, estou trabalhando para me conscientizar quais padrões emocionais precisam ser mudados para que eu possa cumprir o desígnio da minha alma. Se eu conheço meu mapa astral, eu posso identificar mais facilmente quais as áreas da vida que a Lua e o Sol estão fazendo essa quadratura no grau 9,31 minutos de Escorpião e no grau 9,31 minutos de Leão, que é por onde a Lua e o Sol estão transitando respectivamente e por onde estas mudanças devem começar. Nesse momento, eu me deixo envolver por este campo poderoso dessa energia luminosa dessa lua crescente. E com a ajuda da luminosidade do Sol que a faz crescer, vai dar forma aos meus planos e intenções. Vejo essa lua brilhando e enviando a sua energia para mim. E a cada dia, quanto maior e brilhante ela fica, aproveito para me envolver nessa energia crescente dessa lua e para ver as coisas mais claramente e agir de forma positiva, para colocar tudo o que eu preciso para gerenciar e programar melhor as minhas metas e projetos e poder lidar também com as minhas sombras, que são as emoções e situações intensas que surgirão com a quadratura de Plutão com a Lua, que vai intensificar essa semana as emoções sombrias de Leão. Mas eu posso me sintonizar com o lado luminoso de Plutão, regente desta Lua em Escorpião,
que apesar dela estar numa quadratura, eu posso usar a minha capacidade mental, intuitiva, alquímica, para poder curar, transformar e transmutar essas emoções para emoções mais positivas, evitando assim a tendência de me sintonizar com o seu lado sombrio e me envolver em guerras de poder, com um comportamento radical, extremista, manipulativo, autoritário, mas inseguro, desconfiado, e responder com emoções profundamente densas ao me deparar com qualquer conflito ou acessar alguma situação do passado. Ao expandir a minha consciência, vou de encontro ao meu ser multidimensional, meu ser verdadeiro, para poder trabalhar todas essas energias dessa semana de uma maneira elevada e assim me autocurar, pois o verdadeiro poder de Plutão é o da transmutação e o da cura. Vou aproveitar essa fase crescente, que é uma fase em que as coisas se desenvolvem, as coisas acontecem, e se eu agir, procurando refletir, avaliando de que maneira elas estão fluindo e também aproveitando o aspecto tenso, desafiante de Mercúrio com Plutão, vou fazer crescer as possibilidades de expressar o meu verdadeiro ser. Agora é o momento para eu fazer escolhas, continuar mesmo diante dos obstáculos, a me comprometer com o destino escolhido por mim. Para que eu possa refletir melhor sobre as minhas sombras, vou ter que trabalhar o outro aspecto tenso da Lua, que é a quadratura que ela faz com Mercúrio em Leão. Esse aspecto indica uma tensão, que pode gerar atritos, mas também oportunidades de crescimento. Mercúrio em Leão reflete um intelecto criativo, expressivo, dramático por causa do Leão, mas que influencia uma comunicação direta, confiante, com necessidade de reconhecimento intelectual e de ser ouvido e de ser ouvida, mas também orgulhosa e autoritária, ou exagerada por causa da quadratura que gera uma tensão entre a Lua, que é a emoção, e Mercúrio, que é a razão. A comunicação pode se tornar agressiva ou manipulativa, e eu inconscientemente ferir os outros, sem perceber ou usar palavras para controlar situações. A Lua em Escorpião representa emoções profundas, intensas e passionais. Há uma tendência a guardar sentimentos, rancor, mágoa e desconfiar ou reagir de uma forma defensiva. A sensibilidade aguçada pode me levar a ter ciúmes ou manipulação emocional inconsciente. A Lua em Escorpião prioriza verdades emocionais ocultas, trazendo à tona as minhas sombras, enquanto Mercúrio em Leão busca uma expressão clara e orgulhosa. Pode haver conflito entre o que eu sinto e o que eu digo. Tomo consciência agora dessas possibilidades sombrias e eu procuro então me sintonizar na luz, no lado positivo, dos aspectos positivos que vou meditar e evitar ataques pessoais quando comunicar minhas ideias e opiniões, que é o Mercúrio que canaliza essa intensidade e a profundidade de Escorpião. Vou fazer isso para temas criativos, como a arte, como a psicologia, e eu procuro intuir agora. A Lua faz 2 aspectos positivos com a Vênus e Júpiter, que vão me ajudar a superar o lado sombrio,
porque esses são os 2 planetas mais benéficos do zodíaco. E os 2 estão no signo de Câncer, que é regido pela Lua. O primeiro aspecto positivo dessa Lua em Escorpião é o trígono que ela faz com a Vênus em Câncer. Nesse aspecto, por a Vênus estar sendo regida pela Lua, faz com que eu possa buscar a harmonia, sendo gentil, honesto, honesta, e fazendo com que eu possa me conectar emocionalmente com os outros de uma maneira diplomática, respeitosa e pacífica. A Lua faz com que eu saiba intuitivamente como os outros se sentem, e eles acham isso reconfortante. A amizade, o companheirismo, a família e os amantes são essenciais em minha vida agora, porque nesse momento os relacionamentos podem trazer à tona as minhas melhores qualidades. Minhas emoções podem trazer uma influência calmante sobre os outros, o que significa que há menos raiva em minha vida do que na maioria das pessoas. E eu posso fazer concessões com facilidade para evitar conflitos. Com a intuição da Lua e a criatividade e beleza da Vênus, eu posso canalizar essas energias em atividades artísticas, na diversão, no prazer e no lazer. Procuro agora visualizar nessas atividades. O outro aspecto positivo da Lua vai me ajudar a contornar os efeitos sombrios da quadratura em T. Então essa Lua em Escorpião faz um trígono com Júpiter em Câncer, que está sendo regido pela Lua. Júpiter é o planeta da expansão, da sorte e do otimismo, e também da sabedoria. Estando em Câncer, ele atua de forma protetora, emocional e familiar. Pode trazer sorte em assuntos relacionados ao lar, à família, porque influencia uma sintonia emocional e intuitiva muito forte e uma profundidade emocional da Lua em Escorpião é suavizada e ampliada pela benevolência e sabedoria de Júpiter em Câncer. Esse aspecto gera uma grande capacidade de cura emocional. Então aproveito agora para me sintonizar com a habilidade de lidar com crises, para transmutar e curar as minhas emoções, assim como ajudar a transformar as emoções dos outros também. E visualizo como posso fazer isso agora. O Sol, ele faz uma conjunção com Mercúrio retrógrado e ambos estão em Leão, que também faz parte dessa quadratura em T que vou meditar agora. O Sol em Leão, estando em seu domicílio, está muito forte e expressivo. Leão representa a criatividade, autoconfiança, liderança, vitalidade e orgulho positivo, o que vem me motivando a me expressar criativamente. Mercúrio rege a comunicação, o pensamento e o intelecto, mas com a retrogradação em Leão, pode retardar um pouco os meus objetivos para que eu tenha que rever esses projetos artísticos, textos ou planos. Ou também ter cuidado e evitar discussões causadas por um orgulho egóico. Preciso também fazer backup de dados, salvando meus trabalhos criativos e documentos importantes. Na comunicação, preciso estar atento, porque pode haver conflitos entre o que eu penso, que é Mercúrio, e o que eu desejo, que é o Sol, além de distorcer mensagens, levando a mal-entendidos ou falas impulsivas. Como é uma conjunção,
procuro agora me deixar influenciar pelo lado positivo dessas energias, apesar de ser uma quadratura, o que me dá clareza de pensamento para eu expressar as minhas ideias com confiança e procurar não monopolizar as conversas, que é o Mercúrio. Medito agora para ver qual é a casa astrológica de Leão no meu mapa astral, onde essas possibilidades se manifestam, para eu canalizar o lado positivo nesta área da minha vida. Um aspecto bastante desafiador é a oposição do Sol em Leão com Plutão em Aquário. Esse é um aspecto tenso, que pode gerar opositores, desafios e transformações profundas, especialmente em grupos ou em questões relacionadas ao poder e à expressão pessoal. Com o Sol em Leão, eu posso me sentir ameaçada por forças que tentam diminuir a minha autoridade ou individualidade. O Sol em Leão representa a expressão individual, a criatividade, o orgulho e a necessidade de brilhar. Plutão em Aquário representa transformações profundas no coletivo e a desconstrução de estruturas ultrapassadas. Essa oposição pode trazer um conflito entre o desejo de eu me destacar, que é Leão, e a pressão para eu me adaptar a mudanças coletivas, que é Aquário. Plutão rege o poder oculto, a manipulação e o renascimento. Em Aquário, ele age de forma revolucionária, questionando hierarquias, podendo haver lutas de ego, confrontos com figuras de poder, ou situações onde eu me veja forçada a abrir mão humildemente do meu poder pessoal e do controle para que eu possa evoluir. Na verdade, o que essa oposição quer é provocar uma transformação, um equilíbrio entre o eu e o nós, e eu repensar a minha identidade, que é o Sol, dentro de um contexto maior, coletivo, que é Aquário. Se eu resistir à mudança, podem surgir crises que vão, de qualquer maneira, me forçar a uma metamorfose da forma como eu expresso a minha identidade pessoal. Esse aspecto me induz à morte de quem eu estou sendo para o renascimento de uma nova pessoa, mais alinhada com o meu propósito de vida. Para eu lidar com essas energias, eu preciso evitar brigas por poder, manipulação e permitir que a transformação aconteça. Eu medito e identifico agora a casa astrológica de Leão e de Aquário do meu mapa astral e me preparo melhor para esse desafio. E é o que faço agora. O Sol me apresenta duas saídas extremamente positivas para eu neutralizar os aspectos sombrios dessa quadratura inteira. O primeiro aspecto é o trígono que o Sol em Leão faz com Saturno retrógrado em Áries. Esse é um aspecto tremendamente positivo que me induz uma personalidade autoconfiante, criativa, expressiva e com uma vontade forte e uma liderança natural, mas com necessidade de reconhecimento e brilho pessoal. Saturno em Áries se expressa de uma forma disciplinada, positiva, controlada, madura e paciente, para que eu possa conquistar meus objetivos e com a capacidade de eu poder liderar com maturidade e responsabilidade. Saturno pode me ajudar a ter respeito pela autoridade sem perder a minha individualidade
e estruturar a minha criatividade. Leão transforma minhas ideias em projetos bem planejados e concretos, que é o que Saturno me pede. Mesmo com o trígono, de ser um aspecto harmônico, a retrogradação de Saturno, que representa disciplina, responsabilidade, limites e karma, me faz retroceder e reavaliar ações passadas, decisões impulsivas ou conflitos mal resolvidos, para eu internalizar e rever o porquê dos atrasos ou da demora. Procuro agora fazer essa reavaliação para poder usufruir melhor esse aspecto benéfico na área da vida ou casa astrológica de Áries do meu mapa astral. O segundo aspecto positivo do Sol Leão é o trígono que ele faz com Netuno retrógrado em Áries. Netuno me induz uma conexão com a espiritualidade, me proporcionando intuição e inspiração. No signo de Áries, um signo de fogo, essa energia se expressa com ousadia, pioneirismo e um idealismo visionário, o que pode me influenciar uma busca por causas inspiradoras e uma imaginação bastante ativa. A criatividade do Sol Leão pode se expressar de uma forma elevada através da espiritualidade, da meditação, da arte ou práticas que conectam intuição e ação em causas humanitárias. Mercúrio retrógrado em Leão faz uma oposição ao Plutão em Aquário. Esse é outro aspecto tenso que faz parte da quadratura em T, que pode trazer conflitos profundos relacionados à comunicação, poder e transformação. Mercúrio rege a comunicação, o pensamento e a lógica. Em Leão, a expressão é dramática, criativa e centrada no ego por necessidade de reconhecimento. Na fase retrógrada, há uma tendência a mal-entendidos, revisão de discursos e confrontos com orgulho ferido. Pode indicar o retorno de assuntos não resolvidos ligados à autoridade, à criatividade ou à autoexpressão. Plutão simboliza poder, transformação radical e subconsciente. Estando em Aquário, ele age de forma coletiva, relacionada a grupos, atraindo situações ou pessoas opositoras, e podem causar conflitos entre a individualidade, que é Leão, e o grupo, que é Aquário. Discussões sobre liberdade ou controle, ou o ego versus o coletivo também. A comunicação pode ser manipuladora ou com informações usadas como arma de poder, com discussões acaloradas, especialmente sobre temas como autoridade, criatividade ou mudanças sociais. Para eu lidar com essas energias, eu preciso evitar confrontos desnecessários, porque Mercúrio retrógrado amplia a impulsividade e Plutão pode tornar as palavras cortantes. Aproveito para me perguntar: a minha comunicação está alinhada com a verdade? Ou eu apenas estou defendendo o meu orgulho próprio? Uma saída positiva para essa oposição que acabei de meditar é o trígono que o Mercúrio retrógrado em Leão faz com Saturno também retrógrado em Áries, e que me proporciona um período de reflexão, revisão e possível reorganização em áreas relacionadas aos signos de Leão
e Áries do meu mapa natal. Com Mercúrio em Leão, a comunicação se expressa de forma criativa, dramática, ou com foco na minha autoexpressão e reconhecimento da minha individualidade. A retrogradação de Mercúrio me pede uma revisão de ideias, retomada de processos e projetos, possíveis mal-entendidos, a necessidade de repensar as decisões tomadas no passado ou a reconexão com velhos contatos. Saturno, que rege disciplina, responsabilidade e limite, estando em Áries, ele trabalha na construção de estruturas de uma maneira assertiva, mas pode trazer desafios relacionados à impulsividade ou à necessidade de amadurecer a coragem. A retrogradação de Saturno em Áries me pede para revisar obrigações, lidar com frustrações do passado ou ajustar as minhas metas. Esse é o momento de teste de paciência e como eu lido com a autoridade e a minha autonomia pessoal. O trígono facilita um pensamento estruturado, com capacidade de organizar minhas metas de uma forma prática. Esse trígono me proporciona também disciplina na comunicação e eu me expressar de uma maneira mais cuidadosa e responsável, evitando assim os exageros. A retrogradação de Saturno em Áries pode me trazer frustrações relacionadas a ações impulsivas do passado, ou que eu tenha que reescrever meus projetos criativos com mais solidez e ajustar esses planos a longo prazo, com base em lições aprendidas. E é o que avalio agora. Eu tenho mais uma saída positiva com Mercúrio retrógrado em Leão, que é o trígono que ele faz com Netuno retrógrado em Áries. Nesse trígono, a mente, a comunicação, que é Mercúrio, flui facilmente através da intuição, que é Netuno, favorecendo a criatividade, a inspiração e a percepção sutil, o que pode indicar um talento para as artes, uma comunicação inspiradora ou uma imaginação fértil. Mercúrio retrógrado exige um período de reavaliação dessas ideias e pensamentos antes de eu tomar qualquer decisão. Já Netuno retrógrado em Áries pode trazer inspiração pioneira ou confusão nas ações impulsivas. A retrogradação me pede um período de introspecção espiritual ou revisão de ideais. Vou aproveitar esse momento, quando Mercúrio está sintonizado com a intuição e com a criatividade de Netuno, para me envolver em trabalhos artísticos, espirituais ou de cura. Mas não me esquecendo que os dois planetas estão retrógrados, me influenciando a focar, revisar e refinar, ou aprofundar esses temas, em vez de iniciar projetos totalmente novos. E é o que faço agora. A Vênus em Câncer faz uma quadratura com Marte em Virgem. Essa quadratura indica tensões entre as energias do amor, afeto e assertividade. A Vênus em Câncer valoriza laços familiares e memórias afetivas e representa um estilo amoroso e sensível, emocional e protetor. E eu posso querer buscar segurança emocional, mas também ser possessivo ou carente. Marte indica uma abordagem prática, meticulosa e analítica na ação e na sexualidade, mas por estar em Virgem, pode haver uma tendência a criticar
ou eu buscar perfeição nos relacionamentos. A tensão é criada entre a emoção e a razão, porque a Vênus em Câncer age por sentimentos, enquanto Marte em Virgem age por lógica, levando a frustrações, quando as necessidades emocionais não são práticas o suficiente, podendo gerar críticas mútuas, que é Virgem, ou mágoas, que é Câncer, em relacionamentos. Marte em Virgem pode exigir demais, enquanto que a Vênus em Câncer só quer ser acolhida. Para eu equilibrar essas energias, eu preciso ter consciência emocional e reconhecer que as críticas de Marte em Virgem podem ser pela necessidade de cuidado, mas precisam ser dosadas para não magoar. O meu aprendizado com esta quadratura é aceitar as imperfeições. E eu posso aprender com a flexibilidade. E com a Vênus em Câncer, posso trabalhar a minha autossuficiência emocional. Medito agora como posso fazer isso, especificando as áreas da minha vida relacionadas às casas astrológicas de Câncer e Virgem do meu mapa astral. A Vênus em Câncer faz uma quadratura com Saturno retrógrado em Áries. Os desafios emocionais e relacionais desta quadratura envolvem segurança afetiva, limites e responsabilidades. A Vênus em Câncer representa o amor, o afeto e valores expressos de uma forma sensível, protetora, ligada ao lar e à família, por causa do signo de Câncer. Há uma necessidade de segurança emocional e cuidado. Saturno retrógrado em Áries indica lições sobre assertividade, independência e ação disciplinada. Na retrogradação, eu vou ter que rever essas questões, porque elas parecem estar bloqueadas pela demora em se manifestar. A quadratura pode gerar conflito entre emoção e ação, pela dificuldade de eu conciliar a sensibilidade de Câncer com os impulsos do meu ego, que é Áries. Saturno pode gerar insegurança em meus relacionamentos, pelo medo de rejeição ou de não me sentir forte o suficiente, ou as minhas cobranças, ou com cobrança dos outros, de como demonstrar amor ou cumprir deveres práticos em relação à família ou em relação a finanças compartilhadas, por exemplo. Essa quadratura afeta relacionamentos pela falta de assertividade, ressentimentos antigos, ressurgindo por causa do Saturno retrógrado, ou também a autoestima. Ao revisar compromissos e responsabilidades na casa astrológica onde Saturno retrógrado está transitando, no meu mapa, eu encontro um equilíbrio entre as minhas próprias necessidades e a dos outros. Essa quadratura me ensina a dosar a sensibilidade e a firmeza, e a trabalhar limites sem culpa, dizendo não quando for necessário, mesmo em situações emocionais. Também posso buscar o equilíbrio e conforto na casa astrológica do meu mapa onde a Vênus está transitando. A Vênus em Câncer faz mais uma quadratura, agora com Netuno retrógrado em Áries. Essa quadratura traz desafios emocionais e relacionais, especialmente ligados a questões que envolvem sensibilidade, idealizações, fantasias e ilusões, que pode afetar a minha necessidade de busca de segurança emocional, carinho e conexões profundas da Vênus em Câncer. A sensibilidade, as emoções ficam mais à flor da pele,
podendo me levar a reações defensivas ou dependência afetiva. Netuno rege o sonho espiritual, o inconsciente, as ilusões e a confusão. Na retrogradação, pode distorcer a percepção da realidade, especialmente em Áries, que é um signo de ação impulsiva, gerando dificuldades em eu definir limites, por causa da confusão entre o que é real e o que é uma projeção, principalmente em relacionamentos ou desejos pessoais. Esse aspecto pode gerar também auto-engano ou idealização, porque Áries quer independência, mas Netuno retrógrado pode fazer com que eu haja de forma confusa ou passivo-agressiva, sem clareza sobre as minhas verdadeiras necessidades. Por isso eu medito agora, para trabalhar a necessidade de segurança e cuidado na área da vida relacionada ao signo de Câncer e repolarizar os impulsos mal direcionados ou uma falta de clareza nos relacionamentos na casa astrológica de Áries, onde Netuno retrógrado está transitando. Apesar da tensão, essa energia pode ser canalizada para expressões artísticas profundas, desde que haja um autoconhecimento, verificando se as minhas expectativas são realistas ou se estão sendo influenciadas por medos ou fantasias. Como Netuno em Áries me pede ação, mas a quadratura com a Vênus em Câncer me exige paciência. Vou evitar decisões impulsivas e não agir motivado por carência ou pela raiva. Marte em Virgem faz uma oposição a Saturno retrógrado em Áries. Este aspecto é bastante intenso e desafiador. Pode trazer tensões, obstáculos e a necessidade de revisão de ações e de responsabilidades. Marte rege ação, coragem e impulsividade, mas em Virgem, um signo de terra, regido por Mercúrio, eu posso agir de uma forma mais meticulosa, analítica e prática, com precisão, buscando eficiência, mas também posso gerar críticas excessivas a mim mesma ou aos outros. Saturno rege limites, disciplina e responsabilidade. Estando em Áries, um signo de fogo, é regido por Marte, e ele impõe restrições sobre a impulsividade, a independência e a iniciativa. Em retrogradação, Saturno me pede uma revisão das minhas ambições e forma de lidar com autoridade e frustrações. A retrogradação pode indicar bloqueio em projetos ou a necessidade de eu amadurecer na forma como eu lido com os desafios. Saturno retrógrado sugere que esses desafios estão relacionados a lições não resolvidas do passado, especialmente a autonomia, a coragem e a disciplina. Dependendo das casas astrológicas que essa oposição acontece no meu mapa astral, vou editar agora sobre trabalho e saúde, que é Virgem, versus iniciativa e individualidade, que é Áries. Ou como equilibrar perfeccionismo, que é o Marte em Virgem, e impulsos reprimidos, que é Saturno em Áries. Para repolarizar para o lado positivo, preciso ter paciência e planejamento, evitando ações impulsivas, revisando estratégias antes de avançar, assumir responsabilidade, mas sem ser rígido demais, e resolver pendências relacionadas a autoridade, independência ou frustrações antigas.
E é o que faço agora, me conectando com as casas astrológicas de Virgem e Áries do meu mapa astral. Marte em Virgem faz uma oposição a Netuno retrógrado em Áries. A ação de Marte em Virgem é meticulosa, prática, orientada para um trabalho detalhado, mas é desafiada pelo Netuno retrógrado em Áries. Porque Netuno rege a ilusão, rege também o espiritual, os sonhos, mas as confusões. Em Áries pode indicar um idealismo impulsivo ou ilusões ligadas à identidade pessoal. Na retrogradação, Netuno pede para revisar as minhas fantasias, decepções e intuições, porque podem trazer à tona enganos ou mostrar que algo não é como eu imaginava. A oposição cria um conflito entre a ação de Marte e a ilusão de Netuno, que pode me levar a uma falta de direcionamento e sem clareza sobre como agir, e com dificuldade em focar devido a distrações ou falta de motivação real. Como é uma oposição, posso atrair alguém que pode estar agindo de má fé, ou eu posso perceber que estava lutando por algo que não era real. Essas energias podem gerar cansaço ou falta de vitalidade, porque Netuno pode dissolver a energia de Marte, causando exaustão e sem um motivo aparente. Mas essa oposição também traz oportunidades de ajustar as minhas expectativas, revendo se os meus planos são realistas ou baseados em fantasias. E também trabalhar minha intuição e lógica. E assim Marte em Virgem pode me ajudar a organizar o caos que Netuno influencia. Preciso ter cuidado para não me deixar influenciar pelos excessos e escapismos de Netuno, como a procrastinação, o uso de álcool ou drogas, ou um sono excessivo. Tudo isso como fuga. Essa oposição pede discernimento. Se eu sentir que estou lutando contra a maré ou perdendo tempo em algo que não vale a pena, é hora de eu reavaliar. Marte em Virgem pode me ajudar a colocar os meus pés no chão, enquanto Netuno retrógrado me revela onde eu estava me enganando. Para isso é que eu medito agora sobre as áreas da vida de Virgem e Áries no meu mapa astral, para ter a orientação que eu necessito. Mas eu tenho duas saídas positivas para o Marte. A primeira é o trígono que ele faz com Urano em Gêmeos. Marte rege ação, coragem e energia. Em Leão, ele se expressa com dramaticidade, orgulho e criatividade. Nessa semana, ele me influencia coragem e um espírito de liderança. O trígono de Urano em Gêmeos faz fluir essas energias com uma conexão fluida entre a ação de Marte e a inovação de Urano, me proporcionando originalidade na comunicação, nas ideias, além de uma agilidade mental, para eu transformar impulsos em ações criativas, quebrar regras de forma estratégica, especialmente em áreas que envolvem a expressão, como arte, discurso, tecnologia, fazendo mudança e inspirando os outros com a minha energia e ideias fora do comum. Mentalizo agora como posso fazer isso. A outra saída é o trígono que o Marte em Virgem faz com Júpiter em Aquário, com Plutão em Aquário.
Esse é um aspecto tremendamente positivo, que pode trazer um potencial transformador e libertador. Indica fluidez entre a energia de Marte, que é ação, coragem e impulso, e Plutão, que é transformação, poder e regeneração. O poder de Plutão me dá uma determinação implacável para eu alcançar meus objetivos, além de uma habilidade estratégica para lidar com crises ou necessidade de reinvenção. Marte me dá coragem para eu fazer mudanças radicais, especialmente em grupos ou em causas inovadoras, que envolvem as casas astrológicas de Virgem e Aquário do meu mapa. Como Plutão está retrógrado, preciso de um período de revisão e transformação profunda em áreas relacionadas à inovação, liberdade, tecnologia, revolução social, mas principalmente na casa astrológica de Aquário do meu mapa astral. Plutão, como planeta de poder, morte e renascimento, ele age de maneira mais interna e reflexiva. Quando está retrógrado, ele traz temas coletivos, futuristas e disruptivos e fora da caixa. No meu caso pessoal, pode trazer mudança nos meus relacionamentos grupais, pois as amizades e conexões podem passar por testes, podendo gerar crises necessárias para eu eliminar o que não me serve mais, tanto na minha vida social, profissional ou intelectual. Medito agora para fazer mudanças conscientes e não apenas ruptura por ruptura. É o momento de desconstruir para reconstruir de forma mais alinhada com o meu futuro. Marte, em conjunção com o nó do Sul, ambos em Virgem, e fazendo oposição ao nó do Norte em Peixes, isso representa ação, impulso e coragem ou agressividade. Com o nó do Sul, indica lições passadas, hábitos inconscientes, tendências kármicas de vidas passadas que devem ser eliminadas agora. Mas como uma conjunção, pode se manifestar tanto pelo lado luminoso quanto pelo lado sombrio. Pelo lado luminoso, eu posso ter desenvolvido uma habilidade de agir de forma meticulosa, trabalhadora e analítica. E tive experiência em serviços de organização ou de cura. Mas pelo lado sombrio, pode indicar vícios de comportamento, como excessos de críticas a mim mesmo ou aos outros, ou dificuldade em relaxar, porque Marte em Virgem é hiperativo, ou perfeccionismo, que gera ansiedade. Já a oposição ao nó do Norte em Peixe mostra que o caminho evolutivo é deixar de me preocupar excessivamente com detalhes e aprender a confiar no fluxo do universo. É trocar o controle pela entrega, deixando fluir, e o trabalho duro pela fé. Nesse momento, medito para tomar consciência de qualquer um desses padrões que precisam ser curados e associar a ação prática e curadora de Virgem com a aceitação e entrega espiritual de Peixes e desenvolver a minha intuição, escutando mais a minha voz interior, a voz da alma. E é o que procuro fazer agora. Júpiter faz um trígono com o nó do Norte em Peixes. Esse é um aspecto harmonioso, porque Júpiter é um planeta benéfico de expansão, sorte e sabedoria. E o nó do Norte é um ponto kármico que representa o caminho de crescimento espiritual e destino de todos nós, porque é de influência coletiva. Quando esse trígono ocorre, em Peixes, signo regido por Netuno e associado à intuição, compaixão e transcendência,
os significados se aprofundam ainda mais. Júpiter em Trígono do Norte em Peixe favorece uma jornada de crescimento espiritual, onde a intuição e a conexão com o divino se ampliam, podendo indicar missões ligadas à cura, à arte, misticismo ou serviço humanitário. As oportunidades podem surgir também através de sonhos, sincronicidade ou contatos inspiradores. Peixes reforçam a empatia e a dissolução de barreiras, e eu sentir um chamado para ajudar os outros, seja um trabalho espiritual, seja arte, ou simplesmente sendo um canal de amor incondicional e trabalhar em causas humanitárias. Os relacionamentos são de conexão profunda e almas afins, que aparecem para auxiliar no nosso crescimento. Esse aspecto é uma bênção para todos nós, pois Nó do Norte é uma influência coletiva, para que busquemos um significado maior na vida, expandindo a consciência, seguindo a nossa intuição e confiando que o universo está nos guiando. Saturno retrógrado faz o sextil com Urano em Áries. Esse aspecto propicia uma combinação interessante entre disciplina e estrutura, que é Saturno, inovação e liberdade, que é Urano. Saturno em Áries exige ação disciplinada, paciência, com impulsividade e aprendizado sobre liderança e iniciativa. E Urano, planeta da mudança, revelação e libertação, em Gêmeos ele estimula uma comunicação inovadora, com novas ideias, tecnologia e flexibilidade mental. Então essa é uma boa oportunidade para eu aplicar ideias revolucionárias, que é Urano, de uma forma prática e organizada, que é Saturno. E com uma disciplina criativa em tecnologia, comunicação ou projetos originais, sem perder o foco. Urano provoca transformações, mudanças, e que podem ocorrer de forma gradual e bem planejada por causa do Saturno. Saturno representa responsabilidade, limites, maturidade e lições kármicas. Estando em Áries, ele exige uma ação disciplinada, paciência com a impulsividade e aprendizado sobre liderança e iniciativa. Procure encontrar maneiras eficientes de lidar com a tecnologia, comunicação ou projetos originais, sem perder o foco. Com Saturno retrógrado, vou fazer mais uma vez uma revisão dos métodos de trabalho ou da comunicação, com insights inovadores de Urano que me ajudam a encontrar soluções fora da caixa. Medito agora sobre a casa astrológica onde Saturno está transitando no meu mapa natal, e sobre a casa de Gêmeos onde Urano está transitando, para intuir as mudanças que precisam ser feitas. Saturno em conjunção com Netuno em Áries, esse aspecto vem atuando desde fevereiro e vai continuar o ano de 2025 e 2026, marcando um período de transformações profundas, tanto no inconsciente coletivo quanto na minha vida pessoal. Este é um aspecto bastante desafiante, e por eles serem planetas de influência coletiva, eles representam um momento de divisor de águas. Eles são os responsáveis pela separação do joio do trigo, porque Saturno representa estrutura, disciplina, limites e a realidade desses planos em que vivemos. E Netuno simboliza o inefável, o invisível, portanto o plano espiritual, a intuição, a compaixão, os sonhos, mas também as ilusões, os escapismos e a dissolução. Netuno em Áries, um signo de fogo, de ação, impulsividade e pioneirismo,
Quando Netuno está em Áries, gera uma mistura de uma energia visionária, com impulso de agir e com grande imaginação e coragem para seguir os nossos sonhos. Mas a conjunção pode se manifestar tanto pelo lado positivo quanto pelo lado sombrio. Netuno, pelo seu lado sombrio em Áries, pode criar confusão em relação às minhas atitudes, impulsos e identidade pessoal, com a tendência de eu agir de uma forma impulsiva, precipitada, intolerante, raivosa ou agressiva, podendo me envolver em brigas. Mas com a conscientização disso, vou procurar me sintonizar na sua manifestação positiva, que é a sua força ígnea, me dando coragem, iniciativa e um poder decisório, e um espírito de luta positivo, para eu agir com os atributos positivos de Saturno, que são maturidade emocional, paciência, senso de limite, discernimento, bom senso e planejamento, para pôr em prática o que na verdade é o que o universo está nos pedindo, que é que tenhamos firmeza e fé para aceitar tudo o que está acontecendo, porque faz parte de um plano divino de purificação do ego, do ser encarnado que somos, para nos conectarmos com o ser divino, a nossa verdadeira essência. E também a purificação do planeta Terra, para fazer a sua transição para a quinta dimensão. Para isso, pede que tenhamos a autorresponsabilização, a maturidade, para enfrentar as situações criadas, tanto a nível pessoal quanto coletivo, através dos desastres naturais e situações climáticas difíceis, porque a dissolução das águas de Netuno não será somente no nosso psiquismo, mas também no planeta terrestre. O momento está precisando que nós nos organizemos para ajudar a quem precisar e materializar a nossa conexão com o plano espiritual através de práticas espirituais estruturadas, como a meditação, como rotina, por exemplo, ou a nível artístico, com formas concretas de expressar visões abstratas ou as alucinações que são influências de Netuno. Saturno em Áries faz um sextil com Plutão em Aquário. Esse aspecto me dá a oportunidade de fazer um trabalho interno, uma reavaliação, um redirecionamento por causa da retrogradação de Saturno. E Plutão, com questões relacionadas à necessidade de renovação de vida, com ideias renovadoras, revolucionárias de Aquário, aliando a força disciplinada de Saturno. Posso lidar com as crises ou mudanças de forma organizada e resiliente, porque Saturno me traz maturidade para lidar com as mudanças que Plutão está forçando, sem desestabilizar o essencial, pois ele ajuda a dissolver as estruturas opressoras de forma gradual e consciente, que é o Saturno. Saturno, atuando a nível profissional, faz eu procurar me aperfeiçoar e reformular estratégias de carreiras ou projetos com impacto coletivo. A nível espiritual kármico, preciso resgatar do passado questões de poder e controle de uma forma mais equilibrada. Medito agora para intuir como posso fazer isso. Urano em Gêmeos faz um sextil com Netuno retrógrado em Áries. Este é mais um aspecto que gera um fluxo harmonioso da energia de dois planetas transpessoais que influenciam o consciente e inconsciente coletivo. Urano
sendo o planeta da inovação, revolução e mudanças bruscas, estando em Áries, está ligado à comunicação, à mente racional e os pensamentos. Netuno rege o espiritual, o inconsciente, as inspirações e as ilusões. Em Áries pode trazer uma busca por ideais pioneiros, uma espiritualidade mais ativa, ou uma certa confusão entre a ação, que é Áries, e o sonho, a fantasia, que é Netuno. A retrogradação de Netuno pode indicar um período de revisão desses ideais, de uma intuição mais voltada para dentro, ou a necessidade de discernir entre ilusão e realidade. Posso agora canalizar a energia de mudança consciente, que é Urano, aliado a uma inspiração interior, a intuição de Netuno. E é o que faço agora. Urano em Touro faz um trígono com Plutão retrógrado em Aquário. Urano é o planeta que simboliza libertação e renovação de vida, e está enfatizado por ele ser o regente do signo em que Plutão se encontra, proporcionando a mim e a todos, por serem planetas transpessoais e responsáveis para que haja uma transformação radical da consciência humana, com a livre expressão da individualidade de cada um, sem expectativas tradicionais, sociais, morais ou religiosas. Com a influência positiva deste trígono, eu assumo o poder de não permitir que nada venha restringir a minha liberdade de ser. Esse aspecto positivo de Urano me favorece uma mudança interior, e com a energia de Plutão, ela será profunda e radical. Como este é um momento de autodescoberta, aproveito para intuir que maus hábitos e comportamentos prejudiciais, crenças ultrapassadas ou preconceituosas devem ser abandonadas agora, para que este poder libertador de Plutão aconteça agora. Netuno faz um sextil com Plutão retrógrado em Aquário. Mais uma vez eu me conecto com a energia de Netuno em Áries, que potencializa a sua energia, me proporcionando uma forte intuição, conexão com a espiritualidade, com a criatividade e a compaixão, para que eu possa agir através desses atributos positivos, me afastando, por ser um aspecto positivo, da manifestação sombria de Netuno. O sextil me dá a oportunidade de me envolver intuitivamente com a energia transformadora, curadora de Plutão, provocando verdadeiras revoluções espirituais ou artísticas, impulsionada por insights profundos que revolucionarão a minha vida. Esse aspecto influencia, através da energia de Plutão, a possibilidade de libertação através da morte do ego-materialismo, para o renascimento de um novo ser mais espiritualizado. Todas as pessoas encarnadas no planeta agora vêm passando por esse aspecto benéfico, que nos dá a oportunidade de uma transformação radical em nossas crenças, ao nos sintonizarmos com a espiritualidade, o misticismo ou até a psicologia de uma maneira mais profunda, o que vai nos proporcionar mudanças em nossa maneira de pensar, o que pode nos fazer questionar ou estudar mais a fundo os assuntos que nos interessam em relação à espiritualidade e às religiões, e que trará a todos nós uma visão mais profunda de tudo e dos costumes materialistas, mudando a nossa visão estreita da realidade da terceira dimensão.
Medito agora para intuir que mudanças profundas impactarão radicalmente a minha vida. Plutão em Aquário faz uma quadratura com Quirón em Áries. Essa quadratura de Plutão e Quirón pode indicar um período de tensão e desafios profundos, mas também de transformação e de cura. Plutão em Aquário, por ser um planeta transpessoal, influencia o inconsciente de todos nós, mas posso particularizar sua influência na área da vida de Aquário e de Áries, que se encontra no meu mapa astral. Plutão representa poder, transformação radical, renascimento e o inconsciente coletivo. Em Aquário, esse planeta age sobre estruturas sociais, tecnologia, revolução e mudança nos sistemas de governo, ciência e a liberdade pessoal. Quirón em Áries me mostra uma ferida ancestral, mas também o caminho da cura. Quirón simboliza a ferida que cura, nossos traumas mais profundos e a jornada de autoconhecimento. Em Áries, essa ferida pode estar ligada à identidade pessoal, à autoafirmação, à impulsividade ou à dificuldade de agir com confiança. A nível coletivo, impacta cada um de nós, trazendo crises sociais que expõem feridas antigas da sociedade, como revoluções tecnológicas que desafiam a privacidade, conflito em grupos por liberdade e controle. Mas a nível pessoal, eu posso perceber através do meu mapa astral as lutas internas que eu possa ter entre querer mudar o mundo, que é Plutão em Aquário, e curar minhas próprias feridas de autoexpressão. Medito agora sobre as questões relacionadas às casas de Áries e Aquário no meu mapa astral. Ao encerrar essa meditação, eu percebo que a quadratura inteira da Lua em Escorpião, ela como planeta focal, onde ela faz duas quadraturas, uma com o Sol e Mercúrio em Leão de um lado e outra a quadratura com Plutão em Aquário. É um aspecto profundamente desafiador, mas que tem várias saídas positivas, que eu meditei separadamente cada um deles, e que podem neutralizar os aspectos sombrios desta quadratura inteira. Principalmente Júpiter, que propicia a sabedoria necessária, Saturno, que organiza e estrutura essas saídas, e Netuno, que favorece a intuição para que eu possa fazer as mudanças certas para uma nova vida numa nova terra de quinta dimensão. Nesse momento, com as relações que me foram passadas, com todos os ensinamentos absorvidos, eu só tenho a agradecer por essa oportunidade de aprender a me conectar com a minha essência, meu ser divino, e peço para que Ele possa daqui para frente me guiar e conduzir a minha vida. Caso eu sinta a necessidade de ter mais informações sobre o céu dessa semana, vou buscar ajuda e entrar em contato através deste e-mail que está aqui embaixo, nos comentários ou no banner do YouTube dessa meditação. Agora, eu fico o tempo que eu precisar, nesse sentimento de gratidão e apreço. E quando me sentir pronta, voltarei a minha consciência para o aqui e agora, abrirei meus olhos lentamente, me espreguiçando e tomando consciência do meu corpo e do local onde eu me encontro. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê.